eu vou falar uma coisa que acho que muita gente vai achar estranho. Eu acho que o problema todo que o político que está acontecendo, ele se deu por um erro crasso do governo Lula. Um erro que seria um erro técnico, digamos assim. Que é que houve uma mobilização do pessoal bolsonarista, né, se dirigindo para Brasília. Isso aí era conhecido, que eles estavam indo para lá. E o governo não foi capaz de tomar as providências para evitar o que aconteceu. Não foi capaz de tomar as providências ou não quis tomar, né? Porque se você sabia, todo mundo sabia, a gente viu nas mídias sociais, os caras falaram, e tinha muita gente falando, não, agora é a última manifestação que a gente vai. Ou seja, é óbvio que eles estavam indo lá para invadir, né? Tipo, ele tinha esse conhecimento, por que ele não dobrou o policiamento lá, porque não foi feito preparo? Olha, eu acho que foi um erro, viu? Porque um governo não pode permitir isso daí. É desmoralizante para o governo. É, para toda a estrutura institucional, né? Institucional. É uma desmoralização geral. Cagaram literalmente no STF. Exatamente. Não era nem figurativamente, literalmente. Não, e você, ao permitir isso daí, ao não se antecipar e tomar as medidas cabíveis, você dá uma tremenda demonstração de fraqueza e de incompetência. O governo Lula está atravessando uma crise nesse momento. E a crise é o resultado não da mobilização bolsonarista propriamente, mas do fato de que não tomaram as providências para que eles não ocupassem os prédios públicos. Então, quer dizer, nenhum governo pode se permitir isso daí. É muito grave. Vou dar um exemplo. Na França, nós tivemos mobilizações até muito mais agressivas do que essas, dos chamados coletes amarelos. Aí, no auge das manifestações, eles falaram o seguinte: vamos ocupar o palácio do governo. Aí o governo botou uma tropa, né, gigantesca para reprimir o... Não, nem para reprimir, para impedir qualquer coisa dessa natureza. Sim. Porque o negócio estava saindo de controle. Eu vi fotos de carros virados pegando fogo na rua. Negócio Agora, assim. por que ele se preocupou com isso? Você imagina se o pessoal invade o palácio? O governo entra em crise. O governo Lula está atravessando uma crise. Não poderia ter permitido isso. O governo está começando. Hoje é o quê? Dia 11. Tem 11 dias o governo e já está essa crise. Hoje, a AGU pediu a interdição das manifestações públicas. Isso já é um sinal de fraqueza do governo muito forte. Quer dizer, a ideia de que o governo teria permitido isso não pode ser... Se foi, é uma loucura do governo. Pode crer. Tipo, eles não tinham... É que eu vejo dessa forma como uma possibilidade, nem estou afirmando nada, porque também não tenho prova de nada, não sei com certeza o que aconteceu, mas de fato foi usado esse evento para aumentar os poderes do Lula dentro das instituições de uma maneira bem forte. Ele agora é o líder supremo da polícia no estado onde fica a política toda, entendeu? Não, a situação em Brasília é instável, pô. Existe aí uma situação de crise na Polícia Militar, porque mandaram prender o ex-comandante da Polícia Militar. O Xandão, né? Com esse desdobramento, você pode ter rebelião nas forças de segurança. Que já não estão muito felizes com a situação toda. Não estão. Tem muito bolsonarista nas forças de segurança. Então, quer dizer, você vai se arriscar a isso? Eu sou bolsonarista, né, Rui? Tipo, ninguém gosta do cenário que está acontecendo com o STF. Tem um espectro amplo, né, do qual os bolsonaristas são o setor mais radical, mais ideológico. Sim, né? Eles meio que roubaram essa pauta, né? E estão usando ela de uma maneira muito ruim, para ser sincera. Estão causando só derrotas estratégicas dentro do movimento, que seria para restabelecer as instituições e a Constituição, que foi negada para a gente, né? Eu acho que o pessoal que foi para Brasília, a maioria, foi usado aí por quem queria criar um caos. Um caos para o governo Lula. O governo está mais fraco hoje do que estava antes, não está mais forte. Essa é a realidade. Os bolsonaristas falaram que vão fazer manifestação em todo o país. Veja só, né? E o governo pediu para o STF proibir as manifestações. Agora, quem vai proibir as manifestações? É a Polícia Militar. Qual é o risco de a Polícia Militar não reprimir esse pessoal? É grande. É grande. Então, o governo Lula está jogando, está na defensiva, não está na ofensiva. Pode parecer, né,
que eles assumiram a ofensiva, porque prenderam 1.500 pessoas, mas também depois tiveram que soltar mais da metade já. Que é meio absurdo prender velhinhos e idosos dentro de um galpão fechado de metal, no sol, sem água e comida. Absurdo, mas uma coisa absurda. Uma coisa que arranha a imagem do próprio governo Lula, que é um governo que se propõe a ser um governo democrático, um governo popular. Eu acho que o governo não está ganhando nada com isso daí, não. É que eles estão numa situação de panela de pressão. Tá uma panela de pressão. Tá estourando o negócio. E não tá acontecendo por causa só dessa manifestação. Tá acontecendo porque a gente tá em crise institucional há 4 anos. Na verdade, eu diria que a gente está em crise institucional desde o impeachment da Lula, da Dilma. Da Dilma. Porque eu sei que tinha muita gente feliz da Dilma sair fora no momento de crise econômica, ela estava tomando decisões erradas lá mesmo, mas é óbvio que todo o processo de impeachment dela foi um processo político, e não que realmente tinham crimes que deveriam fazer ela ser impeachmentada acontecendo. Uhum. Então, naquele momento, o STF rompeu a sua conexão com a Constituição e começou a se tornar um ator político. E aí, esse negócio vai subindo. Eles colocaram o Bolsonaro lá, que não era o que eles queriam, e por isso eles tentaram arrumar o próprio erro, e arrumando o próprio erro, eles causaram erros cada vez maiores. Né? Exatamente. Eu concordo com essa avaliação. Eu acho que o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele tem uma responsabilidade muito grande no que aconteceu no domingo. Com certeza. Ele vem jogando lenha na fogueira há muito tempo, ele vem usando, né, de métodos ilegais, ele vem passando por cima da lei, ele vem agindo de maneira inconstitucional, todo mundo sabe disso. Sim, não é segredo, né? E isso daí, ao invés de conter, né, o pessoal, de garantir o respeito ao resultado das eleições, atiçou a oposição. O pessoal tem argumento para falar que a eleição não foi limpa. Eu acho que não. O argumento de que a eleição foi roubada, etc. e tal, não é correto, mas o pessoal tem. Mas limpa também não foi, né? Quando a oposição está sendo censurada pelo órgão de uma forma inconstitucional, é óbvio que não dá para falar que foi um jogo limpo, foi um jogo sujo. Ele deu um presente para o PT aí que. Não sei como é que o PT vai fazer para administrar, porque ele é uma das pessoas que criou essa crise. Sim, com certeza. E o problema é, hoje em dia, eu sinceramente, eu não gosto do PT, você sabe, eu não acho que o caminho político que ele vai propor é o melhor para o Brasil, mas ao mesmo tempo eu não considero o Lula o responsável por essa crise atual. Não, ele não é mesmo. Ele foi mais um fantoche dessa coisa toda ali. Eles tiraram ele porque não dava mais, aí acabou com o Bolsonaro, eles falaram, puta, prefiro o Lula, voltaram ele, da mesma forma que tiraram ele, voltaram ele. Eu acho que é mais complexo isso daí, né? Não acho que o pessoal falou que preferia o Lula, não. Por que eles decidiram soltar ele da maneira que foi solto? Não, o problema de soltar o Lula, na minha opinião, é a combinação de duas coisas. Primeiro que a Lava Jato escapou de controle das próprias pessoas que fizeram a Lava Jato. É o tal negócio, você dá poder para um cidadão como o Sérgio Moro. Aí todo mundo elogiando, etc. e tal, um monte de gente apoiando. Essa calabresa tá com uma cara boa. Tem outros sabores também aqui, se quiser dar uma olhada. Deixa eu mostrar. Eu tava pensando, eu falei, vamos sair de lá, vou comer alguma coisa, vou chegar em casa tarde. Você que prefere qual dessas aqui? Essa aqui é boa. Beleza. Então, eu acho que eles não queriam que o Lula fosse eleito. O problema é que eles se viram numa situação onde o bloco, né, desse pessoal que manda no país se dividiu. Mas será que eles não queriam mesmo que o Lula fosse eleito? Porque é meio que o movimento mais óbvio tirar ele para ele ser eleito. Porque o Bolsonaro, ele virou um fenômeno dentro da direita e nenhuma pessoa rivaliza o fenômeno do Bolsonaro na direita. E a verdade é que nenhuma pessoa na esquerda, fora o Lula, rivaliza também o fenômeno popular que é o Bolsonaro. Então, talvez tenha passado na cabeça deles que o único jeito de tirar o Bolsonaro do poder era com uma figura tão carismática quanto, só que do outro lado. Aí o problema seria saber quem que queria tirar o Bolsonaro do poder efetivamente. Os bancos, por exemplo, que ficaram putos que o Pix aconteceu e fudeu bilhões do esquema deles. Eu acho que uma parcela do mercado financeiro era pró-Bolsonaro.
Pode ser. Tem uma divisão. Mas teve aí. atrito, né? Bastante com essa galera lá. Eu acho que a Rede Globo, por motivos muito particulares, trabalhou por Bolsonaro não ser eleito. Uhum. Porque isso aí acontece, né? A gente não pode ter uma concepção também de que todos os setores da classe dominante vão assumir uma mesma posição. Isso aí não vai acontecer. Sim. A Rede Globo estava aí com uma situação muito difícil com o Bolsonaro. Que eles brigaram muito, né? Sempre, o Bolsonaro reduziu bastante a quantidade de grana que a Globo recebia através de publicidade governamental, o que foi um baque nas finanças deles, num momento onde a Globo estava passando por uma crise tecnológica, porque ele estava acostumado com um modelo de transmissão e de monetização que era muito dependente da mídia antiga. Houve a transformação no mercado brasileiro e mundial para a mídia nova, que ficou mais interessante até para os anunciantes. Eles demoraram para perceber essa mudança e correr atrás, portanto eles começaram a perder muito dinheiro, porque a operação deles custava muito e a grana de publicidade estava migrando para a internet. Então, eles meio que, ou eles ganhavam a presidência de alguma forma para recuperar os bilhões que eles ganhavam antigamente, ou eles podiam passar pelo fim da própria emissora, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Quer dizer, a Globo, durante a eleição, destoou de uma parte significativa da classe dominante. Sim. E a eleição, ela foi muito apertada. Foi, algumas porcentagens só de diferença entre um candidato e o outro. 1,5%. Pois é, que é muito pouquinho, né? E é esquisito ser pouquinho assim, quer dizer, faz sentido, o país estava dividido mesmo, mas a gente tem outros países em crise na América Latina, onde foram comprovadas fraudes eleitorais, que deu um maior erro. E um dos argumentos para você conseguir fazer fraude em alguma coisa é ter uma eleição apertada, porque aí você tem uma liberdade a mais, né? Não estou dizendo que teve fraude, mas eu estou dizendo que fraudes normalmente acontecem em eleições apertadas, né? Pode ter tido fraude. Eleição é uma coisa muito problemática nesse sentido, né? Sim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.